Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui, resolvi vir aqui fazer um vlog para vocês. Conversar um pouquinho. Já vou dizer que o vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu quero contar uma história para vocês. Mas eu tenho certeza que vale a pena vocês verem. Bom, o meu canal cresceu bastante de um tempo para cá. Então, tem pessoas que me acompanham, então, que elas me deixam recado, estão vendo vídeos antigos. Mas muita gente só começa a ver os vídeos novos, né? E às vezes eu posto alguma coisa no Facebook, a pessoa fica meio sem entender. Igual hoje eu postei, né? Que Deus mudou minha vida, né, que me livrou de uma doença que eu tive. E as pessoas ficam, nossa, mas o que você teve? O que aconteceu, né? Que são pessoas novas e que às vezes não me acompanhavam antes. Aí eu decidi vir aqui contar um pouquinho para vocês o que realmente está acontecendo. Quem me acompanha sabe que eu moro aqui em Londres há 8 anos. Os meus filhos moram no Brasil com meu ex-marido. A gente tem super contato, né? E tô sempre no Brasil, mas eles nunca tinham vindo aqui em Londres. Então minha filha fez 15 anos e eu e meu ex-marido entramos num acordo que eles poderiam vir passar o aniversário. Não o aniversário, né? Porque ela faz 15 anos em agosto. Mas que o presente de 15 anos dela seria uma viagem para a Inglaterra, ela e o meu filho. Então, gente, desde junho eu já estava vendo isso com ele, porque é muita coisa para ver, né? O passaporte dele estava vencido, tinha que renovar. Um dos passaportes tinha que ir no Rio para pegar, entendeu? Porque era passaporte europeu. Então, assim, desde junho já a gente naquele movimento, né? Para as crianças virem. Então, vocês imaginam como estava a minha ansiedade, né? A flor, assim, da pele, porque era um sonho mesmo ter. Olha a blusa demais aqui, olha. Era um sonho mesmo ter eles aqui comigo, eu poder mostrar esse lugar que eu vivo para eles. Então, tá, essa parte aí vocês entenderam, né? Em novembro, já chegando a hora deles virem, né? Eu tava assim muito mais ansiosa. A gente fica ansiosa por tudo, sabe, gente? Porque, nossa, eu queria sim, eu fazia planos de mostrar 1001 lugares para meus filhos. É, ai, deixa eu comprar roupa de frio para levar para o aeroporto. Ai, juntar dinheiro para fazer isso, isso e isso. Então é muita coisa que vem, que eu acho que quem é mãe sabe o que eu tô falando. Vem muita coisa assim, junta na cabeça da gente, muita coisa que a gente quer fazer, sabe? Aí tava tudo correndo super bem, né? E meus filhos iam vir para Londres no dia 20 de dezembro. E eu vim, não, vieram, como vocês me acompanharam no blog. Gente, no final de novembro, acho que lá pro dia 15 de novembro, assim, no mês de novembro, eu comecei a acordar com umas dores muito fortes aqui. Aqui mesmo, nessa região, sabe? E no meu lado direito. E eu lembro que umas 3 manhãs que eu acordei com essa dor, eu falei, meu Deus, eu tenho que trocar o colchão da minha cama, né? Porque tá me dando uma dor, né? Só que não era uma dor nas costas, era uma dor só aqui do lado, né? Falei, nossa, tá me dando uma dor na costela terrível, né? E tudo bem, mas aí a dor passava também, não ligava, né? Falava, dormi de mau jeito, o travesseiro tá errado, a cama tá errada, pensava tudo, né? Aí ficou uns dias com essas dores e chegou um dia que eu fui dormir e eu comecei a me dar muita falta de ar, muita falta de ar. Tipo assim, eu tinha que dormir quase sentada, sabe? Se eu deitasse, eu já não conseguia respirar direito. E eu dormia quase sentada. Mas, mesmo assim, gente, por negligência minha, eu achava que aquilo ali estava normal. Eu falei, não é nada, né? Tô muito ansiosa, tudo, então não. Eu me auto me medicando, né? Não é nada, eu tô ótima. E eu também eu tava, acho que, com tanto medo de ser alguma coisa que eu não queria nem pensar nisso. Aí acho que lá pro dia. Isso ficou uma semana. Lá pro dia, sei lá, 20 de novembro, eu estava indo pro supermercado. Não, a gente estava voltando do supermercado, eu e Max. E o supermercado é aqui perto de casa, a gente estava vindo andando. E, gente, quando me deu uma dor, mas uma dor aqui assim, ó.
Mas ele deu uma dor muito forte, mas muito forte. Que na hora, assim, eu parei, coloquei a sacola no chão e eu me abaixei na rua e eu não conseguia levantar de tanta dor, de tanta dor. Aí essa dor passou, deu uns 3, 4 minutinhos, essa dor passou. Eu cheguei em casa e Max falou assim: Nossa, amor, melhor você procurar um médico, né? Eu falei: realmente, vou ligar lá pro DP, né? Que é o posto de saúde, no caso, e vou marcar um médico para mim. Eu lembro que eles não tinham médico para aquele dia, acho que marcou para uns 2 dias depois. Até porque também, para mim, não era nada grave. Então ela falou: Olha, eu tenho para daqui uns 2 dias, pode ser? Eu falei: Pode. Gente, chegando lá no médico, eu expliquei tudo, o que estava acontecendo para ele. Ele só falou assim: Deixa eu te examinar, né? Ele me examinou e ele perguntou assim: Você pode fazer um raio-x hoje ainda no hospital em Chelsea? Falei: Posso. E saí do médico, acho que era umas 5 horas da tarde, fui para Chelsea fazer o raio-x. E ele mandou uma carta e falou para eu levar uma carta junto comigo. E assim que eu fiz o raio-x, veio o médico, conversou comigo e ele falou assim: Olha, Daniele, você tá com um hold no seu pulmão, que é um furo, e você está com pneumotórax e a gente vai ter que fazer uma punção agora. Gente, aquilo a minha cabeça fervilhou. Como assim uma punção? Punção que eu saiba é botar uma agulha dentro de você e tirar alguma coisa. E pior que era isso mesmo, né? Então, eu liguei para Max desesperada. Nisso aí eu já estava em pânico. Liguei para Max desesperado, Max correu para o hospital e eles fizeram uma punção aqui em mim, tá? O que que acontece? O pneumotórax, ele é um buraco que se faz no seu pulmão, que quando você respira e aspira, o pulmão ele infla, né? Ele tem que inflar, aí volta, infla, volta para você estar respirando. No meu pulmão, ele não estava inflando, ele só ia, por isso que eu estava com falta de ar. Ele só ia ter um pedacinho porque tinha um furo ali que não era igual uma bola de soprar que tem um furinho. Ela não vai encher inteira, né? Então, eles tinham que fazer essa punção, porque a dor que eu tava, esse ar que tem que ficar dentro do pulmão, o meu ele estava saindo do pulmão. Então eu estava com ar na minha pleura. Gente, a dor era muito grande. E tudo bem, eu fiz essa punção. Na mesma hora, na emergência, eles me encaminharam e acho que o médico falou para mim assim: olha, a gente vai esperar 2 horas e fazer outro raio-x. Se infelizmente o ar não tiver saído com essa punção, a gente vai ter que te internar. E infelizmente no meu caso o ar não saiu com a punção. Eles tiveram que me internar. Nessa primeira vez eu fiquei 2 dias no hospital. E o tratamento é tomar oxigênio. Então eu tive que ficar no oxigênio por 2 dias para ver se o meu pulmão inflava. Bom, depois de 2 dias eles tiraram o raio-x, meu pulmão já estava melhor, eu vim para casa. E isso, gente, assim, final de novembro, faltando 20 dias para meus filhos chegarem, eu querendo arrumar a casa, querendo comprar um monte de coisa, querendo fazer um monte de coisa. E isso foi me deixando, assim, extremamente ansiosa, isso me deixou maluca, sabe? E eu tava até com medo de ser alguma coisa mais grave, sei lá, meus filhos nem poderem vir. E os meus planos, para quem não sabe, era de quando meus filhos voltassem para o Brasil 20 de janeiro, eu ir com eles para o Brasil para eu ficar, sei lá, nem que fosse uns 10 dias lá no Brasil para ver meu irmão, minha irmã, todo mundo. E a primeira notícia que o médico me falou é que eu não poderia voar, andar de avião por um tempo. Gente, aquilo ali, meu mundo foi pro chão. Por quê? Porque quando ele falou isso, primeiro, já fiquei no desespero que eu não ia poder voltar com meus filhos. Eles iam ter que vir sozinhos e voltar sozinhos. E outro desespero que eu falei, até quando eu não vou poder andar de avião? Porque eu não sou inglesa, o meu país não é aqui, a minha família não está aqui. E ele falou assim, não, é por pouco tempo até você melhorar, de repente 30, 60 dias. Mas, gente, aquilo foi ficando na minha cabeça, sabe? E outra coisa também que eu não poderia fazer mais, voar, gente, é por causa da pressão, tá? É, era o risco de um novo pneumotórax. Ou mergulhar. Mergulhar em profundidades, assim, né? Mais fundas. Eu já até mergulhei bastante, mas acho que não tem nada a ver com isso, não.
Eu gostava de fazer mergulho, já fui para Abrolhos mergulhar, fui para o Egito mergulhar no Mar Vermelho, mas acho que isso não tem nada a ver com esse pneumotórax que eu tive. O que eu tive foi um pneumotórax espontâneo, que eles chamam, tipo sem motivos aparentes, porque isso dá muito se você levar um tiro na região do tórax, ou uma facada, ou até exercício muito brusco, e nenhum dos três foi meu caso. Então eles chamam de pneumotórax espontâneo, que pode acontecer até com pessoas altas e magras, que ele acha que eu me enquadro aí. Mas isso acontece mais em homens também, e aconteceu comigo. Então, é, eu naquele desespero todo, ele falou assim, olha, daqui a 15 dias você vai voltar no hospital. E daqui a 15 dias já dava quase no dia dos meus filhos chegarem, né? Você vai voltar no hospital para um exame novo. Tudo bem. Eu vim para casa, eu estava bem, e eu voltei para o hospital em 15 dias, fiz o exame, quando foi constatado que o furinho que estava no meu pulmão tinha aumentado e, infelizmente, eu ia ter que colocar um dreno dentro do meu pulmão e ficar com ele 48 horas, de princípio. Gente, aquilo me deixou muito desesperada. Muito desesperada. E, se não funcionasse, eu ia ter que operar meu pulmão. Eles iam ter que abrir e costurar o furinho que estava lá dentro. Gente, vocês imaginam o que, que é isso? Eu, sabe, eu já nem sabia mais se meus filhos iam poder vir, porque e se eu tivesse que operar, ficar no hospital, como que eles iam vir ficar no hospital comigo? E isso foi me deixando extremamente ansiosa. Vocês não têm ideia, isso me deixou doida, sabe? Mas eu pedi muito a Deus que não fosse nada disso. E com 2 dias de dreno, o meu pulmão já estava melhor e eu saí do hospital. E quando eu saí do hospital, ainda faltava acho que uma semana para as crianças chegarem. É que veio também outra bomba para mim. Eu acho que por causa desse trauma todo que eu fiquei, eu comecei a ter ataque de pânico. O que é ataque de pânico? Eu estava dentro de um trem, eu e Max, e uma amiga minha. A gente tinha ido num restaurante, jantado. Eu estava super bem. Gente, quando eu entrei dentro desse trem, eu comecei a ficar sem ar, eu comecei a tremer, eu comecei a suar, meu coração foi a 1000 por hora. E ali eu tive certeza que eu ia morrer. Ali dentro daquele trem eu tinha certeza que eu ia morrer. E era um trem que não parava até Londres. A gente estava em Croydon. E a minha vontade era abrir a porta do trem e pular para fora, gente. Porque eu não, eu tinha certeza que eu ia morrer ali, sabe? Assim, e eu nem sei se eu pedi a Deus, porque na hora o meu pânico foi tanto. E Max ligou para uma ambulância. E assim que eu cheguei na estação, a gente já correu para o hospital, porque eu tinha acabado de ter esse problema no pulmão. E quando eu cheguei no hospital, eles me diagnosticaram com um ataque de pânico, que meu pulmão estava ótimo. Isso tudo pode ter acarretado pelo trauma que eu fiquei de ficar em hospital, fazendo esse monte de coisa, naquela incerteza se eu ia ter que operar ou não, se eu podia sair do hospital ou não, se meus filhos iam vir ou não. Então, isso tudo me deu um ataque de pânico, que vem a ser também um ataque de ansiedade, né? Que os médicos chamam. E fiquei no hospital um pouco, mas logo me acalmei. E eu não sabia como lidar com isso, porque eu nunca tinha tido isso na minha vida. Eu voltei para casa e acho que 3 dias depois eu estava em casa, eu tive outro ataque de pânico. Gente, mas era. Olha, só quem tem sabe descrever isso. Porque é uma coisa muito ruim. Você começa a respirar muito rápido e seu coração dispara, a sua pressão parece que abaixa, o seu corpo começa a formigar, a sua cabeça você começa a ver tudo turvo e eles falam que é a mesma impressão, é a mesma sensação de quem está tendo um infarto. Então, é muito perigoso até, porque de repente as pessoas têm problema de coração, né, e acham que estão com síndrome do pânico, mas é a mesma sensação de um infarto. Então, é uma sensação muito ruim, muito ruim. E na minha segunda crise, um médico me atendeu, ele falou, Daniela, eu acho que você devia procurar um psicoterapeuta ou um psicólogo, porque
essas crises são tratadas, infelizmente, não é tratado com remédio, é tratado com psicologia. E mais que depressa, eu procurei uma psicóloga, uma psicóloga brasileira aqui em Londres, e, gente, ela me ajudou bastante. Já na minha primeira consulta, bom, eu já cheguei lá, assim, morrendo de medo na psicóloga. O que que acontece? Quando você desenvolve a síndrome do pânico, de ansiedade, a minha desenvolveu com uma fobia junto. Eu estava com fobia de ficar em lugar fechado, eu estava com fobia de ficar em casa, eu estava com fobia de andar na rua, eu estava com fobia de fazer qualquer coisa. Então, isso tudo no meio, meus filhos chegaram, sabe? Eu mal conseguia andar na rua com eles sozinha, se Max não estivesse comigo, porque eu ficava com muito medo de passar mal. Então você tem medo do medo chegar. É uma coisa muito doida, sabe? Então, para entrar no metrô eu não estava entrando. Para ir de um ônibus em algum lugar com eles, nossa, até de carro, gente, eu não estava conseguindo entrar num carro. Então foi um momento muito difícil e eu acho que foi Deus que mandou meus filhos estarem aqui comigo, porque eles me deram muita força para superar isso, sabe? Então eu procurei uma psicóloga, eu ainda estou em tratamento com ela e o que eu deixei hoje no Facebook, que eu falei que Deus mudou minha vida, foi que eu lembro na minha segunda crise, quando me falaram que poderia ser síndrome do pânico, né, de ansiedade, eu comecei a ler muito sobre isso. Achei um grupo no Face que tem me ajudado muito também, que eu vi que eu não estou sozinha, sabe? Teve um dia que eu estava no banheiro, eu estava tomando banho e meus filhos já estavam aqui. E eu lembro que eu queria ir com eles em algum lugar, que eu não lembro onde que era. E aquele medo, assim, sabe, de sair de casa sozinha, aquele medo de passar mal, aquele medo de acontecer alguma coisa comigo. E eu tava tomando banho e, gente, me deu uma crise de choro, mas uma crise de choro. E eu pedi tanto, mas eu pedi tanto a Deus, sabe? Eu falei, Deus, eu vou entregar minha vida aqui nas suas mãos agora, porque eu não aguentava mais com aquela, sabe? A síndrome do pânico, você tem uma sensação de infarto 24 horas por dia. Então, assim, as crises violentas, às vezes, ela vem. Mas a sensação, ela fica com você durante 24 horas por dia, sabe? Então é muito difícil, sabe? Olhava meus filhos aqui, eu falava, meu Deus, não deixa isso acontecer comigo, me dá minha vida de volta, não deixa eu ficar com medo de tudo, sabe? Medo de sair na rua. Eu nunca fui assim. E ali naquela hora eu falei, Deus, eu vou entregar minha vida nas suas mãos, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais sentir isso. Eu, sabe, sair desse problema do pulmão, que eu nem sei se eu sair ainda, porque se Deus quiser eu sair, eu sei que por Deus eu tô curada, sabe? Mas ainda tem a chance de eu ter que operar o pulmão. Mas se Deus quiser eu não vou precisar. Tenho certeza que Deus me curou. E eu só queria sair daquele medo, daquela insegurança. Falei, Deus, você é meu pai, você não vai me abandonar agora. A hora que eu mais preciso do Senhor é agora, porque eu não quero ficar com esse medo, eu não quero ficar com essa sensação que eu vou morrer durante 24 horas por dia, sabe? Então foi um momento muito, mas muito difícil para mim. E, gente, a partir daquele dia, eu sei que vocês vão falar, nossa, coitado, tem gente aí, eu sei que sofre há 10 anos de síndrome do pânico, há tantos anos. Mas eu não sei, eu sei que a partir daquele dia as coisas começaram a mudar para mim. Eu comecei a não sentir mais o medo, eu comecei a poder sair com meus filhos. Vocês viram os vlogs, né? A gente passeou. Eu já não me sentia mal durante as 24 horas do dia. E eu comecei a ter mais confiança em mim novamente. Fui fazer meus exames do pulmão e deram assim tudo super certo. Já posso andar de avião de novo, já estou liberada. E hoje, é, eu quero dizer para vocês que é indescritível. Antes eu estava com a sensação de angústia e de medo dentro de mim, né? E hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho a sensação que
de alegria, de felicidade, que Deus tá na minha vida, sabe? E eu até coloquei no Face, quando eu ia na igreja às vezes, eu já fui em igrejas evangélicas, até porque minha cunhada é evangélica, eu tenho uma prima que é pastora, que, sabe, conversa muito comigo, e eu ficava pensando, eu falava, gente, como essas pessoas sentem tanto Deus assim? Tudo bem, eu sempre acreditei em Deus, eu sempre, sabe, eu sempre fiz, eu sempre orei, sempre tive uma Bíblia perto de mim, mas eu nunca tinha sentido a presença de Deus na minha vida, a presença mesmo dele junto comigo, sabe? E eu pensava assim, nossa, será que essas pessoas não exageram quando eu vejo uma igreja elas pulando, cantando ou falando em outras línguas? Eu achava que era um pouco de exagero, vou falar a verdade para vocês. Mas hoje eu vejo que não, gente. Deus ele tocou na minha vida, mas tão forte. Eu não sou de nenhuma igreja, se é isso que vocês vão perguntar, então eu não tô aqui, sabe? Não sou de nenhuma igreja. Eu sempre orei muito em casa. Eu sei que é bom ir na igreja, eu quero começar a frequentar uma igreja, mas o que Deus fez na minha vida, gente, sabe? Ele tirar o medo, a angústia, as sensações ruins, e ele só colocou coisas boas dentro de mim. Gente, você sentir o Espírito Santo agindo na sua vida é uma alegria que vem aqui dentro do seu coração, sabe? É um, eu não sei, é um momento de êxtase, sabe? Então, assim, eu tô sentindo Deus na minha vida, eu tô sentindo que Ele tá trabalhando na minha vida. E eu queria, eu juro que eu queria pegar, assim, se eu pudesse, colocar Ele, assim, sabe, dentro da vida de vocês, para que vocês sentissem o que eu tô sentindo. Porque, igual eu tô falando, gente, eu sempre fui na igreja, eu sempre acreditei em Deus, mas eu não sei, ele nunca tinha agido na minha vida assim. De repente, por agora, né, por eu ter passado isso tudo, eu acho que eu pedi com tanta fé, com tanta força, e eu falei, meu pai, não me abandona, porque eu não tenho mais ninguém, eu só tenho meus filhos, sabe? E hoje eu sinto que eu não tô mais sozinha, que eu tenho meus filhos. Eu tenho Max, eu tenho meu irmão, eu tenho minha irmã, mas eu tenho o mais importante, que sem ele eu não teria nada, né? Que eu tenho Deus na minha vida. Então, gente, se vocês puderem procurar Deus, não estou falando para vocês entrarem dentro de uma igreja, ajoelhar, ficar 24 horas rezando, porque eu também nunca fiz isso. Mas se vocês puderem procurar mais Deus na vida de vocês, sabe? Chama mesmo, clama, orem, agradeçam, sei lá, peçam-se, né? Igual eu pedi, mas eu não pedi uma casa, eu não pedi, eu só pedi para que ele entrasse na minha vida e me tirasse o que eu estava sentindo, porque do jeito que eu estava, nem trabalhar eu estava conseguindo, sabe? Então eu só pedi para que ele viesse para dentro da minha vida. E não, tenho certeza que eu fui atendida, eu tenho certeza que Deus está na minha vida, eu tenho certeza que eu estou curada. Eu continuo no meu tratamento, né? Porque a gente tem que cuidar os dois lados, né? O corpo físico, né? E o nosso lado também, esse outro lado espiritual, né? Então, eu tenho certeza que Deus está agindo na minha vida, que Ele vai agir muito mais e eu entreguei minha vida nas mãos dele, gente. E se o que eu estou sentindo hoje é ter Deus dentro de mim, Senhor, te clamo que o Senhor não saia nunca, nunca da minha vida. Porque eu tô sentindo assim uma paz muito grande, sentindo uma coragem muito grande. Eu sei que a minha luta ainda é árdua, meu caminho ainda é longo, mas eu tenho certeza que eu estando com Deus, isso aí vai ser moleza para mim. Então é esse meu recado que eu queria deixar para vocês, né? Orem, gente, sabe? Acho que o mundo está precisando é disso, de oração, de das pessoas se encontrarem mais com Deus. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.